Quero, nesta manhã, você que nos acompanha, ou pela tarde, ou pela noite, ou pelo YouTube, pelos meios de comunicações, falarmos sobre o dom de línguas que é um dos dons efusos. Existem os dons infusos e os dons efusos. Os dons infusos são 7, que é a sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, ciência e temor de Deus. Os dons infusos são dados para a nossa santificação, embora ele também sirva para o outro, porque quando nós somos santos e procuramos a santidade, isso também beneficia o próximo. E existe os dons efusos, que é para o serviço, que são os carismas do Espírito, que São Paulo vai elencar 9 carismas. Não quer dizer que são somente esses, mas esses são os principais que São Paulo elenca, 9 carismas, incluindo o dom de línguas. Então, os dons efusos são os dons que são para o outro, para o serviço, e não são chamados dons de santificação, mas dons para o serviço da igreja, para essa colaboração com o corpo de Cristo. Embora também quando nós servimos o irmão, isso sirva para a nossa santificação. Mas a ênfase que se dá nos dons infusos é para a nossa santificação, embora sirva o próximo. E a ênfase que se dá aos dons efusos é para servir o próximo, embora também sirva para a nossa santificação. Esse pensamento é também do padre Paulo Ricardo, ele coloca esse pensamento, a qual eu estou pronunciando no momento. É interessante que o dom de línguas, o fenômeno das línguas, ele acontece em outras civilizações. Por exemplo, no judaísmo, um determinado momento, quando Davi ele vai fazer uma oração e a tradução que é colocada para Davi é que ele faz: Davi estava orando e fez blá 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 blá. Então, o fenômeno já existia também deste dom. Só que em abundância ele acontece depois. Também em outras civilizações acontece algo semelhante ou acontecia também. Algo semelhante ao dom de línguas. Fenômenos de falar palavras ininteligíveis, né? Era isso que acontecia. E acontece também em outros povos. Porém, qual a diferença do dom de línguas? A diferença é que é um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. Marcos 16:17 fala o seguinte: esses sinais acompanharão os que creem. Vai falar vários sinais. Sinais de expulsar os demônios, de beber algum veneno mortífero e não morrer, de falar em línguas estranhas. Então, é um fenômeno que vai acompanhando a nossa fé. É preciso ter a fé em Cristo para que esse dom se manifeste. São Paulo, em 1 Coríntios 12, vai falar sobre esse dom. Fala dos 9 carismas. 1 Coríntios 13, São Paulo ele faz uma comparação do dom de línguas como se fosse a linguagem dos anjos, embora nós saibamos que a linguagem dos anjos não é um idioma. São Paulo usa essa tradução, essa comparação para dizer que o dom de línguas é algo misterioso, por isso ele fala linguagem dos anjos, mas comumente o nome não é chamado assim. Então, 1 Coríntios 14, também São Paulo vai dar algumas explicações sobre o dom de línguas e o dom de profecia, porque naquela comunidade estava havendo uma grande bagunça no uso dos dons. Então ele vai explicando a importância deste dom e aonde e como ele deve ser usado. Então, infelizmente, hoje há pessoas até bem conhecidas na mídia, pessoas também bem conhecidas na igreja, que estão aí no YouTube bombando, que falam até mal contra esse dom, citando papas, citando alguns santos e citando a Bíblia. Isso é incoerente, porque o Concílio Vaticano II, de forma muito clara, e toda a história da igreja nunca reprovou os dons. O que houve foi incompreensões. Por exemplo, uma época da história da igreja onde Montano ele se coloca tão cheio de Deus que ele começa a querer ser mais do que a igreja. Então ele tinha um dom da profecia e outros dons carismáticos, e ele começa a se colocar acima da igreja. E ele consegue vários seguidores. Daí muitos santos e muitos papas começam a falar de fato contra esses carismáticos soberbos da época, que estavam até tentando criar uma igreja paralela ao lado da igreja católica, até contra. Então, os santos, com a sua missão de profetizar, eles alertam contra essas pessoas.
Então alguns usam as frases dos santos, as frases dos papas para denegrir os dons. Isso é incoerente, porque os dons são atuais. Isso é inegável. As curas são atuais, os milagres são atuais. Você dizer que isso foi só para o momento da história da igreja é incoerente. Embora você use frases de santos, porque até os santos, como Santo Agostinho, que em dado momento ele falou que era para determinado tempo da história da igreja, depois ele vai amadurecendo e vai percebendo que não. E ele vai voltando. E os santos são esses que reconhecem que o pensamento não estava tão pronto e amadurecem esse pensamento e repensam a forma de falar. Então, o que é o dom de línguas afinal? Fiz uma pequena introdução. O dom de línguas é um dom aonde eu, inspirado, falo eu, qualquer um de nós, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar novas línguas, sílabas que não existem, não têm nexo entre si e que são uma oração que é levada a Deus. Uma das passagens que é usada é Romanos 8:26. Alguns teólogos e biblistas não aceitam essa citação, mas eu vou usar ela. Romanos 8:26 que vai falar: o Espírito vem auxiliar a nossa fraqueza e ora por nós com gemidos inefáveis. Claro que isso simboliza não só a oração em línguas, simboliza algo muito mais profundo, mas também pode ser remetido à oração em línguas, o Espírito Santo que ora em nós com gemidos inefáveis. Então o dom de línguas é um dom onde nos faz crescer na intimidade com Deus, crescer na graça de Deus. Muitos pregadores chamam o dom de línguas aquele que é a porta para os outros dons. Por quê? Como eu vou ficando íntimo com Deus e esse dom me leva a crescer nessa intimidade, eu também vou crescendo nos outros carismas, o carisma da cura, o carisma da profecia, da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, do discernimento dos espíritos. Através desse dom que vai alimentando em minha vida de oração, os outros dons também vão acontecendo. Para cada um Deus vai dando, como fala a palavra, conforme lhe apraz. Ou seja, os dons não é eu que escolho. Eu abro o coração para acolher, mas é Deus que me dá. O Concílio Vaticano II fala que nós não podemos pedir os dons de forma temerária, ou seja, eu tenho que ter esse dom e acabou a história, de uma forma como se o dom fosse o foco de tudo. Uma grande frase que a gente deve sempre usar é: nós buscamos o Deus, o verdadeiro, dos dons, não os dons de Deus, por primeiro. Porque muitos vivem focado somente nos carismas, nos dons, buscando milagre, cura, coisas extraordinárias. Esquecem de buscar aquele que é o doador de todos os dons. Então o dom de línguas ele tem várias formas. Existe uma forma... Novamente eu digo que alguns teólogos não aceitam, nem biblistas, né? Nem pessoas que são doutores em Bíblia não aceitam essa questão. Mas alguns, como o padre Roberto de Grandes, nossa querida fundadora Emi Nogueira e outros, aceitam essa colocação. E muitos outros padres e teólogos aceitam também. A manifestação do dom, isso por experiência, como o dom de línguas, onde você ora em línguas de libertação, em línguas de intercessão, de súplica, de louvor, a glossolalia. Então, a canção em línguas, porque muitos não somente oram em línguas, mas São Paulo fala que também cantam em línguas. Então é algo muito belo, muito bonito. É a mística da Igreja Católica nesses 2000 anos. Então isso é muito belo. Então o dom de línguas vai gerando em nós também frutos de conversão. Claro que você pode encontrar pessoas cheias de dons e não se abrir à conversão, porque lá em Mateus 7:22 vai falar daqueles que chegam para Jesus e vão falar: Senhor, nós pregamos no teu nome, nós expulsamos o demônio no teu nome, e vão falando as coisas que eles fizeram. E Jesus fala: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque essas pessoas eram cheias de dons, mas também eram cheias de pecado e não se arrependiam. E o que acontecia? Não eram íntimos de Deus. Nós devemos fugir desse risco, porque muitas vezes nós também temos essa tentação de sermos cheios dos dons, mas ao mesmo tempo cheios de pecados. Não deve coabitar na mesma pessoa essa cumplicidade. Claro que nós sempre, enquanto neste mundo, seremos pecadores, mas não deve haver em nós uma cumplicidade. Ou seja, eu peco porque eu quero e acabou a história. Não. Essa cumplicidade com o pecado é um grande perigo para nós, cristãos católicos.
Então nós não podemos ser cúmplice do pecado. Então os dons devem gerar em nós o desejo também de santidade. Porém, que isso fique claro, alguém que está em pecado mortal pode orar em língua? Pode. Pode ter um dom de cura? Pode, porque é um dom de serviço. Então o pecado mortal não vai me impedir de ter aquele dom. Mas claro que a eficácia ainda maior vai estar naqueles que estão em estado de graça. Tanto para os dons infusos como para os efusos. Porque o pecado ele vai obstruindo para que a graça passe de forma mais eficaz para o outro. Entenda, eu estou falando que as pessoas podem sim ter os dons efusos, embora estejam em pecado grave. Mas não é isso o estado que Deus nos quer. Deus quer em estado de santidade, na luta contra o pecado. Como guerreiros de Deus. E o dom de línguas, ele também vai nos ajudando a crescer nesta batalha. O dom de línguas é muito usado também para combater o demônio. Quantas vezes eu posso partilhar pessoalmente, orando em línguas, eu consegui vencer tantas tentações. E várias pessoas que se aconselharam comigo e partilharam, que a gente convive, dão esse testemunho, que o dom de línguas é um dom também de combate contra o mal, contra o pecado. A gente não está colocando o dom de língua aqui acima de tudo, não. Claro que não. Sendo bem claro, é um dom simples, pequeno. Mas por ser tão pequeno, nós podemos orar em línguas de forma discreta. Nós que participamos da renovação carismática, ou você que não participa e teve essa graça, você pode orar em línguas em cantos que seria difícil usar os outros dons. Por exemplo, às vezes no ônibus de forma discreta. Posso dar um testemunho que uma certa vez indo para Horizonte, fui rezar por uma mulher que estava com depressão, e ao voltar à noite, o Senhor me falava que eu não fosse de Topi, que eu fosse de ônibus. Então eu fui no ônibus, ao chegar, ao adentrar no ônibus, o que aconteceu? Eu falei com a mulher, e essa mulher, falei boa noite para ela, e o Senhor falou para mim, no meu coração, evangeliza essa mulher. E eu me sentei perto dela, perguntei, tá tudo bem? Ela falou, não, tá tudo bem não. Aí, o que foi que eu pedi a Deus? A graça de ter uma palavra para aquela mulher. Então comecei a conversa, pedi para rezar por ela, comecei a rezar, e eu pedi uma palavra de ciência a Deus, uma palavra de revelação, de conhecimento para a vida dela. E não vinha nenhuma palavra. E eu orando em línguas, e aconteceu que depois a minha oração só era desse jeito: Senhor, consola essa tua filha, consola mesmo, Senhor, essa tua filha. Quando terminou a oração, ela falou assim para mim: meu filho, obrigado, porque de fato eu precisava ser consolada. Você foi um anjo para mim. Porque meu filho foi assassinado há 8 dias e eu precisava de consolo. Ou seja, o dom de línguas foi me abrindo essa percepção, e ela foi tendo essa experiência do consolo de Deus por aquilo que ele ia conduzindo a oração. Um outro momento que eu tive também foi quando eu rezava em casa, eu ia deitar, e de repentemente eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas e fui motivado, inspirado a orar em línguas. E geralmente eu nunca rezo em línguas quando eu estou próximo a dormir. Eu só faço uma oração simples de entrega, de exame de consciência, e vou dormir. E aconteceu que nessa hora eu comecei a orar em línguas, Deus me inspirou e fui dando essa moção que veio, e eu fui rezando. De repente alguém me liga e fala que está tendo um grande combate com o demônio, de tentação, de outras coisas mais graves ainda. E eu percebi que era Deus me motivando antes a interceder por essa pessoa em línguas, sem mesmo eu saber. Então essa pessoa me ligou e eu percebi que era por isso que Deus tinha me motivado a orar em línguas. Aí eu pedi uma palavra a Deus e Deus me confirmava, lá em Daniel 12, esse combate dessa pessoa. Então, muito concreto a experiência com os dons. Não é algo que a gente vai achando. Os dons não é algo que a gente possa dizer, não, isso é mentira. Eu vou ter outras pregações que vai falar sobre os outros dons. Esse é específico sobre o dom de línguas. Existe também o falar em línguas. O orar ninguém entende, mas o falar sim. O falar em línguas ou a profecia em línguas é preciso que alguém interprete. São Paulo fala isso em 1 Coríntios 14. A interpretação não é uma tradução. É um entendimento daquilo que Deus falou através da profecia em línguas, ou da profecia cantada em línguas, ou do falar em línguas. Alguém fala em línguas, ele pode falar mais ou menos 3 minutos em línguas, e quando a pessoa for interpretar, ela interpreta em 30 segundos,
Ou seja, não é uma tradução de palavras, é um entendimento daquilo que Deus falou. Isso é interpretação. Existe também, em relação ao dom de línguas, onde você pode ter o fenômeno que teve em Pentecoste, xenoglossia, ou seja, a tradução simultânea. Tinha várias pessoas de vários países, de vários locais, falavam os vários idiomas, e todos entendiam os apóstolos pregarem na sua própria língua. É o fenômeno da xenoglossia. E existe também o fenômeno que existiu em Atos 2, ainda no mesmo momento de Pentecoste. As pessoas falavam também línguas desconhecidas, porque algo que prova isso é quando os irmãos falam o seguinte: eles estão embriagados? E São Pedro responde: irmãos, nós não estamos embriagados. E ele começa a falar da promessa de Joel 3, de derramar o Espírito Santo, que se cumpriu neles. Então são várias passagens. Em Atos está abundante as passagens onde as pessoas recebem o dom de línguas, o batismo no Espírito, que é uma palavra que é usada, mas que muitos brigam se pode falar batismo no Espírito ou não, né? Mas eu não queria entrar nesse termo, se pode ou se não pode. Queria falar que essa graça é para todos, não é só para a renovação carismática. O dom de línguas é, de fato, uma arma que Deus nos deu neste tempo difícil que nós estamos passando, de grande paganização cada vez mais, até mesmo dentro da igreja. É um dom para aqueles que desejam, não é para pessoas santas, mas também pode ser um grande instrumento de santificação, sim. É um dom simples, Nós não podemos ficar achando que é um grande dom, mas se nós olharmos com o olhar espiritual, sim, é um grande dom. Não um dom que nos deixa presunçosos, mas é um dom para os humildes. Não para quem já é, mas para quem deseja ser humilde. E para quem é humilde também, e se coloca. O Padre Léo que sempre falava que os muito intelectuais, que já falam vários idiomas, não querem o dom de línguas, porque eles já falam muitas línguas, porque eles estudaram. Pois tenho para dizer para você, é o dom dos pobres, daqueles que se reconhecem como fracos, querem orar no Espírito mesmo. É interessante que, sobre o dom de línguas, a gente pode perceber que várias pessoas às vezes têm o medo, dificuldade de orar, e às vezes se acham indigno, acham que vão orar na carne, por isso não oram. É preciso esse abandono nas mãos de Deus. Quando você vai orar, você se entregar. Não existe técnica para orar em língua, existe a abertura de coração. Existe a vontade de Deus e a sua vontade. Então, no momento certo, você vai se abrindo e vai acontecer. Não precisa forçação, imitação, técnicas, não. É algo natural. Não é algo também que o Espírito toma você e você fica incontrolável, não. Muitas igrejas pentecostais acham isso. Que o Espírito Santo lhe toma e é algo incontrolável, que você não consegue parar nem começar na hora que quer. Não, isso é um pouco, perdão a palavra, um pouco maluco. Você achar que o Espírito Santo lhe toma como se fosse uma possessão é algo meio incoerente com aquilo que Deus nos propõe. Deus nos deu os dons, nós podemos usar no momento que Deus quer, claro, mas no momento que Ele nos inspirar. E Ele vai nos dando a graça de administrar os dons que Ele nos deu. E nós vamos administrando esses dons. Então, devemos ter essa clareza. Existe também a questão do dom de línguas, fenômenos, por exemplo, eu não sei falar em francês. E de repente, em uma oração, eu vou orar por alguém que é francês, e Deus me dá o dom de falar naquela hora francês. Pode existir também esse fenômeno, como já aconteceu várias vezes em várias comunidades carismáticas, comunidades reconhecidas pela igreja, e pessoas também de grupo de oração somente, onde ela recebe naquele momento a graça de falar algumas palavras em outra língua que ela nunca estudou, algum outro idioma. Também faz parte do dom de línguas. Então é preciso de nós essa abertura. Uma comparação que eu faço sempre quando vou pregar é o seguinte: imagina que o seu filho mal sabe falar e ele fica com dengue, chorando. Ele fica chorando. A mãe, ela sabe se o filho está chorando com dengue, com fome, doente, ou para chamar a atenção, por quais motivos sejam, ou com calor. Então a mãe vai sabendo diferenciar qual é o choro do filho. Aquele choro diz o quê? Ou seja, é uma linguagem do coração. Por que a mãe entende? Porque a mãe ama. Então o dom de línguas também é um dom onde não tem um idioma, mas existe uma linguagem de amor. Independente de quem está falando, Deus vai entender. Porque é para Deus e não para os homens que nós falamos. Só a profecia em línguas que é uma mensagem.
e ela precisa ser interpretada. A profecia em línguas, ou nós podemos chamar falar em línguas, mas a oração não. Só Deus entende esta oração e, de fato, é como essa linguagem do coração. Sem dúvida, tem muitos frutos. Livros que eu posso indicar para que você leia é Dom de Línguas, Márcio Mendes. Existe também o Dom de Línguas, Padre Roberto de Grandes. Existe também o curso de Teologia Mística do Padre Paulo Ricardo. Existe Pregações do Padre Léo, do Padre Jonas. Existe também o livro do Raniero Catalamessa, O Canto do Espírito. Existe também um livro muito bom que você pode ler, é do Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas, Aspirai aos Dons Espirituais. Então tem uma gama de livros que você pode estar lendo para se aprofundar na fé. Sem dúvida, tudo isso vai nos dar a graça de mergulhar no batismo no Espírito, se você quiser usar essa palavra, ou efusão no Espírito. Que Deus abençoe e nos dê essa graça. Amém.